guardar, né? Não custa nada. Deixa eu já avisar aqui que eu já comecei a aula, que eu comecei a gravar. Boa noite. Já iniciei a aula. Você acha que não vai ser grosso assim, né? Falando... Pessoal, boa noite. Já iniciei a aula. Quem não entrou, por favor, entre. Às vezes escrito, né? Parece grosseria, né? É diferente da linguagem falada. Mas, enfim, é isso daí, gente. Então, quer dizer, vamos só revisar o que a gente viu a aula passada. A aula passada, eu fiquei muito tempo falando da lógica por trás, como é que você obteria um gráfico de onda senoidal e cossenoidal. Aqui eu vou fazer feião mesmo, para a gente não perder muito tempo, tá? Só para relembrar aí o que foi discutido. Então aqui a gente vai fazer uma função, lembrar que é uma função. No eixo Y a gente vai marcar os valores de seno de x. Não, né? Essa palavra em inglês aí no meio da minha aula não seria algo bom de se divulgar. Eu estou gravando a aula, mas enfim. Seno de x, ok? E aqui seria x. Na função cosseno, a mesma coisa. Cosseno de x, e aqui também seria x. No eixo x, nós vamos colocar os valores inteiros de π. Então, o zero, que seria o 0π, o π em si, que seria o 1π, tentando manter a mesma distância, tá, gente? O 2π, o 3π e o 4π. O que é isso mesmo, pessoal? É um macete que eu ensinei a aula passada para vocês, é só a revisão, por enquanto, de como a gente obter rapidamente um gráfico de seno e cosseno. Porque às vezes a gente precisa disso no meio de um raciocínio, e não é toda vez que a gente vai ficar pensando quem que é o seno de 0, quem que é o cosseno de 1, quem que é o quê. A gente faz isso aqui rapidão, ó. O seno, o ideal também é a gente marcar o mais 1 em cima e o menos 1 embaixo, e respeitar esses limites, tá? Fica um gráfico aí mais estético. O seno é bumbum para cima, bumbum para baixo. O morrinho, né, ou o bumbum, nasce e morre, ó, nos valores inteiros de π. Tá vendo? O meu aqui eu tô fazendo no regaço. No da outra aula eu caprichei um pouquinho mais para os morrinhos ficarem com a mesma largura, com o mesmo tamanho, tá? Mas isso aqui é um gráfico mais para a gente ter uma ideia. Tá vendo? Morrinho, o primeiro começa para cima, ó, e depois para baixo, e vai alternando, e ele nasce e morre nos valores inteiros de π, ó. Primeiro morrinho do 0 até o 1π, segundo morrinho do 1π até 2π, terceiro morrinho do 2π até o 3π, quarto morrinho, e assim continua. Lembra que continua aqui tanto para o lado negativo, né? Não ficou muito bom, mas ok, tanto quanto para o lado positivo. É uma onda, essa é a onda senoidal, ela vai embora, tá? O cosseno, para não errar, ó, seria bom marcar os valores intermediários entre os valores inteiros de π, bem no meio, porque é onde o morrinho vai nascer e morrer, ó. Então aqui ficou torto, mas não tem problema, ó. De novo, bumbum para cima, mas agora no valor intermediário, bumbum para baixo, agora no valor intermediário. Eu não marquei o menos 1 e 1 porque é só um rascunho, é só mais ou menos. O desenho mais caprichado eu já fiz a semana passada, ó. Então bumbum para cima, bumbum para baixo. Agora nascendo e morrendo, ó, nos valores intermediários, ó. Pode testar qualquer valor, ó. Pode ver que o cosseno de 0 é 1. Pode ver que o cosseno de π de 180 é menos 1. Pode ver que o cosseno de 90, que é o π sobre 2, está entre o 0 e o π, tá aqui, ó, é 0. Ao contrário, o seno de 90, ó, é máximo, é 1. O seno de 0 é 0. O seno de 180 é 0. E por aí vai. Então você tem todos esses valores mais rápidos, com essa ideia de botar no x só os valores inteiros de π, o y, seno de x num gráfico, seno de x no outro, sempre vai variar, ó, de menos 1 até 1, em ambos, menos 1 até 1, tá? E a gente vai fazendo isso, bumbum para cima, bumbum para baixo. Lembrando o seguinte, que no cosseno, ó, nasce e morre nos valores intermediários. Esse primeiro aqui, corta o eixo no meio, só para você não... O primeiro você vai ter que lembrar onde você faz, né? Então no seno é fácil, 0 é π para cima, π é 2π para baixo, 2π é 3π para cima, 3π para 4π para baixo. O cosseno você tem que lembrar desse primeiro, ó, que ele está aqui com o eixo passando bem no meio dele, e os outros você vai seguir a lógica, desde que você faça marquinhas aqui nos valores intermediários, tá? Capricha, com o tempo isso vai melhorar, para fazer os morrinhos sempre do mesmo tamanho, dá para eles bem uma cara de onda também, né? E não de vários morrinhos assim, ó.
um do lado do outro bem redondo, mas dá aquela ideia de onda que vem, sobe, desce. Com o tempo, né, o treinamento vai ficando cada vez melhor. Por exemplo, aqui eu fiz correndo. Vamos comparar isso aqui com o da aula passada, que eu fiz com um pouco mais de calma. Fazia tempo que eu não fazia, então também não tá aquela maravilha. Mas, com certeza, está melhor que esse. Por quê? Porque eu fiz com mais tempo. Então tá aqui, ó. Tá vendo? A gente fez exatamente essa mesma lógica, caprichei mais, marquei imagem, marquei período, ao seno, os valores inteiros, bumbum para cima, bumbum para baixo. Cosseno, mesma lógica, mas corta aí nos valores intermediários, ó. Primeiro corte está entre 0 e π, é o π sobre 2. Segundo corte está entre 2π e π, vai ser entre π e 2π, vai ser o 3π sobre 2. Aqui também a gente pode calcular quem vai ser aqui no meio, vai dar uma fração, não estou afim de fazer isso agora. Mas enfim, aqui também marquei o período em 2 lugares, marquei a imagem, então os gráficos aí feitos à mão. Porque senão toda vez a gente vai ter que pensar nesses valores nos extremos, marcar aí, ainda tem chance da gente fazer a curva meio errado. Lembra que eu fiquei um tempão falando disso aqui, gastei quase que a aula inteira, acabou que não deu tempo da gente fazer nenhum exercício. Então hoje nós vamos para uns exercícios. Vou desbloquear todos esses slides aqui, para a gente ver que quando isso aparecer num exercício, ou seja ele, eu vou prestar um vestibular depois do técnico, isso aqui pode aparecer num Enem da vida, numa coisa assim, eu não vou. Pode aparecer em alguma matéria lá de eletrônica que vocês estudem alguma coisa cíclica relacionada com corrente alternada ou algo do tipo. Não sou da área de eletrônica, sou da área de mecânica, né? Na verdade, sou da área de materiais. Dentro do Cefet eu estou no departamento de mecânica, né? E aí a gente vai fazer tudo isso daí. Deixa eu só anotar os gabaritos dessas questões. Faz tempo que eu não resolvo elas, para não fazer nenhuma gafe aí com vocês, né? Então, 20 é D. Aqui é 19 é C. Acho que não vai dar tempo da gente fazer todas, mas em todo caso, aqui é 27 é B. E A, 42 é A. Tá? Só para a gente ter uma conferência aqui desses exercícios, tá? E aí a gente já pode pegar e apagar tudo, para não dar nenhum spoiler no raciocínio de vocês. Pode ver que eu resolvi como se fosse um teste mesmo, na rabisqueira mesmo, tá? Esses exercícios são muito complicados na visão da maioria das pessoas e derrubam muita gente. Sabe o que é legal? O que é legal é que aqui a gente vai conseguir, com algumas técnicas simples, fazer qualquer um desses exercícios. Vocês vão ver que essas técnicas funcionam. Tá, vocês já aprenderam então, né? No eixo Y são os valores de seno, então vai de -1 até 1. No eixo X, os valores dos múltiplos inteiros de π. Bumbum para cima, bumbum para baixo. O bumbum, o morrinho, nasce e morre nos valores inteiros de π para o seno. Para o cosseno, você começa do mesmo jeito. A única diferença é o lugar que você vai traçar os morrinhos. Meu gráfico ficou um pouco maior, mas isso não tem nada a ver, tá? Você tem que lembrar que esse primeiro morrinho tá aqui, ó, bem centrado, com o topo dele alinhado com o eixo. Bumbum para cima, bumbum para baixo do mesmo jeito, mas agora eles nascem e morrem no valor intermediário. Ó, esse primeiro morreu entre 0 e 2π, onde o segundo nasce, e aí ele morre entre π e 2π. Da mesma forma, é onde o terceiro nasce, ele morre entre 2π e 3π, por aí vai, nos valores intermediários. Então, eu acho que vocês já sabem, se vocês precisarem de um gráfico de seno puro ou de cosseno puro, usando essa técnica, vocês vão conseguir obter esse gráfico aí bem mais rápido. Só que nem sempre vai ser cobrada a função simples, faz um gráfico de seno, faz um gráfico de cosseno. Muitas vezes você vai ter variações dessas funções, tá? Então, a gente vai ter que compreender alguns parâmetros de como eles funcionam. Por exemplo, eu posso somar, posso ter uma função que eu somei ao cosseno de x uma constante. Eu pus 3 aqui, mas poderia ser qualquer número, né? Ou você pode ter aí o cosseno com uma parcela somada. É um exemplo. O seno com um fator multiplicando, 5 multiplicando aqui o seno de x. Poderia ser qualquer número multiplicando. E ainda você pode combinar mais de uma dessas variações. Para a gente não se atrapalhar, porque é realmente muito difícil olhar para um gráfico que foi manipulado, que teve uma constante somada, uma constante multiplicada, e ele mudou, e você saber se originalmente era um seno, originalmente era um cosseno, e muitas vezes você precisa disso nos exercícios. Então, como é que você vai saber? Você vai saber usando esta fórmula, tá? A gente usa essa fórmula, vocês vão ver que fica fácil. André, mas a fórmula é feia pra caramba, né? Você tem um A, você tem um B, um C e um D, tudo além do seno de x. Sabe por quê? Porque você pode somar alguém externamente ao seno de x. Seria o A, que é aquela constante, no caso do exemplo que eu dei, que é o 3, o seno ou cosseno. Pode ver que é a mesma fórmula, eu só mudei a função trigonométrica, tá? Você pode ter a sua função modificada somando alguém nela. Então, você tem aqui, por exemplo,
y igual, vamos fazer só cosseno, mas para o cosseno, ou vamos fazer para o cosseno. Cosseno é a mesma lógica, cosseno de x. Você pode somar alguém externamente a esse cosseno. Cuidado que é o cosseno de x mais 2, não estou somando lá dentro, não. Então, aqui, ó, o 2 seria o a. Você pode multiplicar esse cosseno por alguém, ó, 7 cosseno de x, ó, tá multiplicando, o 7 seria o b. Você pode multiplicar por alguém lá dentro do cosseno, ó, cosseno, em vez de ser cosseno de x, cosseno de 3x, seria o c, tá? E você pode também somar alguém aqui dentro, ó, menos 2, por exemplo, eu estou somando menos 2, o d seria menos 2. Então aqui, essa fórmula explora todo tipo de variável que você pode ter dentro de um problema. Multiplicar o ângulo, que o x é o ângulo, lembra disso, por uma constante. Somar o ângulo a uma constante, pensa, quando você multiplica o ângulo por uma constante ou soma uma constante nele, você está mudando o ângulo, a referência. Então você vai mudar ali o seu gráfico também. Você pode não mexer no ângulo, mas multiplicar externamente alguém pelo seno ou pelo cosseno. Você pode não mexer no ângulo, mas somar uma constante ao seno. Todas essas variações vão dar mudanças, vão resultar em mudanças no gráfico. E como é que você vai adivinhar? Tipo, você olha e fala, André, não estou nem entendendo o que você está falando, cara. Aí você põe uma fórmula aí de A, B, C, D, um monte de tranqueira. O que é isso? Essa fórmula, olhando assim solta, parece mais difícil. Mas quando aparecer uma coisa assim, ó, você não vai ter dúvida, você não vai errar. Aquela fórmula lá, olhando solta, parece mais difícil, mas quando aparecer uma coisa assim, você não vai ter dúvida, você não vai errar. Ou mesmo quando multiplica, veja, esse 3 está sendo somado externamente ao cosseno. O 5 está sendo multiplicado externamente ao seno. Eu poderia estar multiplicando esse x dentro do cosseno. Eu poderia estar somando alguém com x dentro do cosseno. A fórmula cobre todas as possibilidades. Ela tem uma variável para cada uma das possibilidades. Você pode fazer um problema em que modificam-se os quatro de uma vez. E com essa técnica você consegue fazer. Tá? E o que você tem que guardar no coração? Esse slide. Com esse slide você resolve qualquer exercício, tá? Eu já mexi muito com isso, eu já decorei, tá? Mas vocês vão ter que fazer alguns exercícios aí para decorar. Olha o que acontece, olha como cada parâmetro da fórmula funciona. Vamos olhar eles separadamente. Porque, ó, poderíamos fazer para o cosseno aqui, fizemos para o seno. Como é que seria o y igual seno de x? Essa função aqui, quem é A, quem é B, quem é C, quem é D? Para vocês entenderem aí uma coisa que eu sei que é nebulosa, que eu sei que é complicada, mas vocês vão me agradecer depois. Quem é A? Tem alguém somando no seno? Não, é só o seno, então A é zero. Tem alguém multiplicando no seno? Não, então B também é zero. Pera, que se você multiplicar aqui por zero, vai sumir. Então, na verdade, o B, quando você tem y igual ao seno de x, o B é 1. Todo mundo que não tem ninguém na frente está sendo multiplicado por 1. C, tem alguém multiplicando x? Não, então C também é zero. Senão o x some, o C também é 1. Sempre que não tem ninguém na frente, está multiplicando por 1. Então, é 1 seno de 1x. Então, tanto B quanto C são 1. Tem alguém sendo somado no x? Não, então D é zero. A normal, vamos dizer assim, o seno puro, ele tem A0 e D0, mas ele tem B1, ó, porque senão se ele for zero some, e tem C1 também, tá? Só para vocês entenderem quem é quem. Aí se eu mudar quem eu estou multiplicando, se eu multiplicar por 2, o B se torna 2. Se eu multiplicar aqui, sei lá, aqui dentro por 7, o C se torna 7. E por aí vai. Se eu somar alguém externamente, tem um A. Se eu somar alguém internamente ao seno, eu tenho um D. E eu posso fazer qualquer uma dessas 4 coisas. O importante é vocês saberem como cada uma dessas variáveis mexe na curva. Então, se eu somar alguém externo ao seno, eu vou simplesmente deslocar a curva, sem mudar o formato dela. Se o A for positivo, a curva sobe. Sobe em relação ao eixo X. O eixo X é o zero. Né? Eu não tinha lá o bumbum para cima, bumbum para baixo, aqui, ó, que o zero passa bem no meio dela, ele vai de 1 a menos 1. Se eu tiver um A, ou seja, alguém somando externamente, a curva sobe ou desce. Desloca a curva na vertical, para cima ou para baixo. Muda a imagem. Tanto A quanto B é bom vocês lembrarem que muda a imagem. Lembra que a gente falou? A imagem é onde existe a figura. A figura existe de 1 até menos 1. Se o A desloca a curva na horizontal, ela pode vir parar aqui em cima, por exemplo. Então muda o lugar que está a figura. A figura, o gráfico, não vai mais estar entre 1 e menos 1. Vai estar entre outros dois números ali para cima. Tá? Então A muda a imagem, mesmo que ela não mude o aspecto da curva. Ô, Teams. Mesmo que ela não mude o aspecto da curva, tá? O A muda a imagem, certo? Deslocando a curva na vertical e na horizontal. O que é a imagem? É onde existe figura no eixo Y. O eixo Y vai de menos 1 até 1. Se eu deslocar para cima ou para baixo, vou mudar esses valores de imagem.
O B também muda a imagem, mas muda de um outro jeito, achatando ou alargando a curva na vertical. Ela alarga a curva na vertical ou achata a curva na vertical. Aí depende do valor de B. C já muda o período. A e B dá para a gente pensar. Tem um macetinho. O que acontecer com a função eu faço com a imagem. Aí a gente já descobre. Nós vamos fazer vários exercícios, vocês vão ver isso aí. A e B é relativamente fácil. É só você pegar o conjunto imagem. Se eu somei alguém no seno, você soma a mesma pessoa, o mesmo número, né, o mesmo valor na imagem. Se eu multipliquei alguém pelo seno, você multiplica o mesmo valor pela imagem também. Vocês vão ver que A e B é bem fácil. C não, C é chato. C é complicado. Porque C, ó, reparem, guardem no coração isso aqui, ó, gente, ó. A e B mudam imagem. A e B mudam imagem. Não interessa como você vai aprender ao longo dos exercícios. Agora, o C é o mais chato e o mais confuso. Porque o C muda o período. Mas ao contrário do A e do B, quando A e B aumentam, né? A positivo joga a curva lá para cima. A negativo joga a curva lá para baixo. B positivo, deixa a curva bem esticada na vertical. B positivo não, né? B maior que 1, perdão. B menor que 1, achata ela. Vocês vão ver que é fácil mexer com a B. C não é fácil, C é complicado. C eu não aconselho pensar. Não pensa, porque faz todo sentido, mas parece que não faz sentido. Então usa a fórmula, tá? Esse aqui você usa a fórmula. C muda o período. Lembra que a gente mediu o período? O período era sempre 2π, ó. De 0 até 2π é o comprimento de uma crista até outra crista, ou de um vale até outro vale, ou então do fim, ou de onde nasce um bumbum para baixo até onde morre o outro para cima, igual a gente tinha feito aqui, também pode ser onde nasce um para cima e morre o outro para baixo. Tem período e imagem. A e B lá da fórmula, ou seja, alguém somando externamente ao seno ou multiplicando externamente ao seno, vai mudar a imagem. Já o C, e só o C, que é alguém que multiplica o ângulo, que multiplica o x, muda o período. Mas como? Ele divide o período, que inicialmente era 2π, como a gente viu ali, a distância entre as cristas, ou entre os vales, ou entre o início de um e a morte de outro, ou a morte de um e o início do outro, né? Na verdade, é sempre o início de um e a morte de outro, independente de ser para baixo ou para cima, perdão. Então, o período pode ser que vocês, na física, estudam como comprimento de onda, né? Não vai dar para a gente abordar ondulatória, mas, enfim, vocês vão ver lá, né? Isso aí com esse nome e tal, né? Ou outro nome ali no osciloscópio, igual o Henrique falou, pode ser considerado um ciclo, pode, mas então é medida a distância entre as cristas, a distância entre os vales, ou onde nasce um morrinho até onde morre o vizinho dele. Você começa do para cima, você vai terminando para baixo, você começa do para baixo, vai terminando para cima. Agora sim. Então, o período originalmente de um seno puro ou de um cosseno puro é 2π. E se eu tiver alguém multiplicando pelo ângulo, alguém multiplicando pelo x, aí você vai dividir o 2π por essa constante. O c vai ser uma constante que multiplica o x e ela muda o período. Como que ela muda o período? O período original era 2π. Se apareceu o x, eu divido 2π pelo c. Por que tem dois pauzinhos em volta do c? Porque é pelo módulo de c. Se o C for 7, você divide 2π por 7. Se o C for menos 7, você divide 2π por 7 também. Esses dois pauzinhos significa que você vai arrancar o sinal do C. Então, seja o C positivo ou negativo, na fórmula você sempre vai substituir o valor positivo. Esses dois pauzinhos significa que você desconsidera o sinal, tá? É um módulo. Então, cuidado. Nesses aqui, vocês vão ver A e B, vocês vão ver que vai dar para a gente pensar e que faz muito sentido. O C é mais complicado. Então, decora a fórmula. Como que muda o período? O período original era 2π, ele divide o período original pelo valor dele, tá? Ele vai mudar o período de que modo? Como você vai saber qual é o novo período quando tem C? Pega o período original, que é 2π, e divide por C. Você acha o novo período, tá? E D. D talvez seja o mais importante para vocês. Questão de corrente alternada, ou então defasagem entre tensão e corrente, para vocês e para a eletrotécnica, né? O D é a defasagem, tá? O D, ele é um pouco mais simples do que mudar o período. Só que ele tem uma coisinha que contraria a regra. Se ele for negativo, a curva vai para a direita, vai para o lado positivo. Se ele for negativo, a curva vai para o lado positivo. Já se ele for negativo, a curva vai para o lado... Peraí. Negativo, a curva vai para o lado positivo. Positivo, ela vai para o lado negativo. É o contrário. Cuidado com o D, que ele desloca ao contrário. E o C também dá confusão. Você nem pensa, você joga na fórmula. Então, C e D que estão dentro do seno, cuidado que eles vão contrariar a nossa lógica. D positivo, joga a curva para o lado negativo. D negativo, joga a curva para o lado positivo. C nem pensa que vai dar rolo. E como que ele muda o período? Você vai descobrir isso dividindo o período original, de um seno puro com seno puro,
por ele, tá? Você nem vai pensar. E o D, desloca. Aí, beleza. A gente vai fazer isso aí, pessoal, no software, para vocês verem uma primeira vez. Maravilha. Só que vocês têm que saber pensar e fazer isso sem o software. Ah, não sei o quê, qual que seria a justificativa? Se você for fazer um Enem depois do técnico, já é uma excelente justificativa. Mas você pode precisar disso numa prova, por exemplo, uma prova presencial no segundo ano. Pode acontecer. Aí você vai querer não ter aprendido? Eu acho que não, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui nessa animação. Quem fez tinha o nome da pessoa aqui, a Gisele Souza Moser, acho que ela fez para os alunos dela, e desde então eu uso esse link aqui nas minhas aulas porque ele é muito interessante. Olha o que ela tem aqui, deixa eu dar uma aumentada para vocês. Ela tem uma curva normal de seno, nós poderíamos fazer com cosseno também, ó. Destica aqui tudo do seno e tica tudo com o cosseno. Olha como é que é, ó, o valor inteiro de π aqui, ó, no meio do morrinho, aqui no verde. Vocês enxergam o meu cursor daí, né? Eu acho que sim. O verde aqui no meio do morrinho. O próximo pico, o π tá no meio dele. O próximo pico, 2π tá no meio dele. O próximo pico, 3π tá no meio dele, ó. O seno é assim. Bumbum para cima, bumbum para baixo. Os morrinhos nascem e morrem nos valores intermediários dos inteiros de π, ó. Esse aqui passa, o ápice dele passa pelo eixo. Lembra que eu falei? O primeiro. O segundo nasce no π sobre 2 e morre aqui, ó, na metade entre π e 2π. Nasce na metade entre π e 2π e morre na metade entre 2π e 3π. Assim vai. O cosseno, como eu falei, ele é um pouco mais amigável, ó. O seno, perdão. Pois só os valores inteiros de π, ó, bumbum para cima, do 0 ao π, bumbum para baixo, do 0 ao 2π, bumbum para cima, do 2π ao 3π, bumbum para baixo, do 3π ao 4π, e por aí vai, tá? Aí é os ápices, né, as cristas e os vales que estão no valor intermediário. Olha só que interessante o jeito que essa professora montou isso daqui. Você pode ter a função pura, aqui que vai estar em preto, a função defasada, que vai estar em vermelho, e ainda ela marcou um período, ó, no início do primeiro bumbum para cima até a morte do próximo bumbum para baixo. Ela marcou um período. E olha que interessante, a função pura vai ficar aqui. E eu posso brincar com a vermelha do jeito que eu quiser. Eu falei que A desloca na horizontal sem mudar a curva, né? Vamos ver se eu não menti? Vou pôr A igual a 2. Ah, pessoal, não sei se vocês repararam, mas essa é aquela mesma fórmula, ó. F de x igual a mais b seno. A diferença é que ela usou letras minúsculas, tá? Eu usei letras maiúsculas, mas é a mesma ideia, tá? Então, olha aqui. Vamos pôr A igual a, sei lá, 3. Então, A igual a 3. Olha o que aconteceu. Olha a curva original em preto e a curva deslocada vermelha. O que aconteceu, ó? Eu desloquei a curva na vertical. A positivo desloca a curva na vertical. Ó, a imagem era 1 e menos 1. Tá em verde que a imagem, agora é 2 e 4. Da mesma forma também, eu poderia colocar menos 3, ou menos o valor que eu quisesse, tá? Mas vamos colocar aí menos 3. Da mesma forma, desloquei sem modificar a curva na vertical. Desloquei aí sem a modificação. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Ah, tá bom, tá bom. Então, pessoal, não, peraí, só um minutinho, gente, só um minutinho. Eu achei que a minha esposa ia precisar de ajuda minha aqui, não, mas tá tudo certo. Deixa eu voltar aqui no raciocínio agora, que eu me perdi um pouco. Então, beleza, a gente consegue ver por esse software aqui, por essa animação que ela criou, que eu modificar o A, olha aqui o desenho da função, tá pequenininho aqui em vermelho, mas dá para ver, o A é quem está sendo somado externamente ao seno. Ele vai deslocar a curva na vertical, sem modificá-la. Pessoal, o que eu falei que no seno puro ou no cosseno puro, vocês podem ver aqui, ó, no caso está o seno puro, ó, A igual a 0, quem está sendo somado externo, P é igual a 1, que é quem multiplica externamente, C é igual a 1 e D é igual a 0, igual a gente tinha comentado. Vamos ver o B, eu falei que achata ou alarga. Então vamos ver o B aumentado. Olha o que acontece aqui, sem mudar o período, a curva é alargada na vertical, consequentemente ela é achatada na horizontal, tá? Mas veja, eu estico ela no sentido em pé, no sentido vertical, porque eu estou multiplicando a imagem, ó. Estou com B igual a 5, 4,9 dá 5, a imagem é de 1 até menos 1, agora ela vai de 5 até menos 5,
tá? Então, vocês podem ver que o B, como a gente falou na teoria ali, ele muda a imagem. O A, sem modificar o aspecto da curva, só desloca ela para cima e para baixo. E o B não muda o período, mas muda muito o aspecto da curva. Eu posso esticar ela ou achatar ela. Vamos diminuir o B, para vocês verem o que acontece. Ó, como a curva, ao diminuir o B igual a 0,3, a curva fica bem mais achatada nesse sentido, no sentido em pé, tá? No sentido do eixo Y. Se você for pensar no outro sentido, ela vai estar alargada, tá? Então, vamos voltar para o B igual a 1, para a gente ver os outros parâmetros aí. Cuidado com o C, que ele muda o período. Lembra que eu falei que não é para pensar? O período é 2π, ó. Ó o período aqui de F. Eu desmarquei, mas vamos olhar só o período, ó. O período vai até de 0 a 2π. Se C for igual a 2, o que eu falei que é para fazer? Dividir o período, que vai ser 2π. Se C for igual a 2, 2π dividido por 2. 2π dividido por 2 vai ficar só π. Vamos fazer o C igual a 2 para vocês verem se isso é verdade, ó. Olha aqui. Período, ó. Ó o bumbum para cima e o bumbum para baixo. Deixa eu aumentar porque ficou... Ah, não, ficou 1,9. Agora, quando eu ponho no 2, certinho, ó. O período é 1π, ó. O primeiro bumbum para cima, começo dele até o fim do próximo bumbum para baixo, vai de 0 a π. Pode ver que muda só o período, ó, em relação à curva original, que está em preto aqui, ó. A curva desmarca as outras para não dar confusão para vocês conseguirem ver. O período é o bumbum para cima até o próximo bumbum para baixo. Ó, o período aqui de 0... Ah, é que agora eu modifiquei, perdão, gente. De 0 até 2π. Agora, a curva modificada, ó, o período, ele está até em azul, você não precisa nem se esforçar muito, porque ele marcou aqui, tá? Então, C, como a gente comentou, muda o período. Tá bom? Já vimos aí, na prática, como que A procede quando ele é modificado, como que B procede quando ele é modificado e como que o C procede. E o D, gente? Como é que funciona aí o D? O D defasa, ó, que é o que vocês estudam provavelmente aí em física. Tá vendo que eu estou pondo valores positivos de D? Olha para onde a curva está indo, vermelha, para o lado negativo. Agora, se eu vier em valores negativos de D, ó, aqui no D igual a 0 encontrou, né? Valores negativos, ela está indo para o lado direito. Maravilhoso! O link vocês vão receber aí com o PDF. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem consultar para fazer os exercícios aí, mesmo sendo avaliativos, vocês podem usar. Só que eu vou querer os cálculos também. Tá? Isso aí é para conferir os exercícios. Eu sempre vou querer os cálculos também. Então, vamos lá, para a gente encerrar a nossa discussão, porém, temos que aprender a verificar sem o software. E para isso nós vamos fazer aí, não sei se vai dar tempo de fazer esses 2 exercícios, tá? Seria bom se desse, eu acho que dá sim. Aí eu deixo mais 2 aí para vocês, um que modifica o C e um que modifica o D. Faço os fáceis, deixo os difíceis para vocês, tá? Mas você entendendo a lógica, você faz qualquer um deles e com o software você tem uma ajuda aí muito maior que você pode usar à vontade. Então nós vamos fazer à mão, a gente pode até usar o software para conferir, porque eu vou apagar tudo. Vamos fazer do zero. Vou fazer com vocês do zero. Tá? Então eu quero y igual ao seno de x mais 3. Cuidado, eu fiz questão de pôr diferente aí, né? Porque o 3 está somando fora. Então vamos até escrever assim, ó, o gráfico que eu quero fazer à mão é f de x ou y igual a 3 mais seno de x, que é isso que está escrito lá, ó, seno de x mais 3. Ó, fiz até de outra cor, não tenho parênteses, para vocês verem que o 3 está sendo somado externamente ao seno. Primeira coisa que você faz quando você vai fazer esse tipo de exercício. Um retângulo decente para colocar as informações, né? Isso é uma coisa boa. Nós vamos achar nessa ideia aí quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Ah, André, é muito difícil, aquela fórmula tem muita variável, eu já esqueci quem é tudo. Então decora a fórmula. Decora a fórmula em todo exercício que você for fazer, você vem aqui no cantinho e escreve y igual a A mais B, seno ou cosseno, no caso aqui é um seno, né? Então, seno de CX mais D. Precisou, escreve. Tem alguém somando externamente ao seno? Tem, 3. Então, 3 é o meu A, ó. Quem está sendo somado externamente ao seno. A é 3. Tem alguém multiplicando o seno? Tem. Se fosse 0, sumiria o seno. Quem não tem ninguém multiplicando é sempre como se tivesse 1. Então, B é 1. Tem alguém multiplicando x? Tem. Se fosse 0, x sumiria. Quem não tem ninguém multiplicando, na verdade, sempre tem 1. Então, o C, que é quem multiplica o x, também é 1. Tem alguém sendo somado ao x? Não. Então, o D é 0. Achou todos os parâmetros? Maravilha. Quem que vai ser modificado aqui? Quais que são num seno normal, quais são as letras originais? Ó, y igual seno de x. Quem que é? Ó,
O B e o C são 1, isso também é uma coisa legal de decorar, mas se não você escreve aqui no cantinho e pensa, ó, tem um 1 multiplicando, senão o C não existiria, tem um 1 multiplicando, senão o X não existiria, então B e C tem que ser 1. Agora, no seno normal não tem ninguém somando, então A é 0, no seno normal não tem ninguém também nem somando com o X, então D é 0. Quem que mudou, ó? Esse aqui não mudou, B igual a 1, B igual a 1. Esse não mudou, C igual a 1, C igual a 1. B igual a 0, C igual a 0. Quem que mudou? O A. O que o A faz mesmo? Não lembro. Eu lembro, mas no começo você vai ter que olhar. Olha, não tenha medo não. A muda a imagem, desloca a curva na vertical. Mas como é que eu vou saber? E outra, você não precisava fazer nada disso, né? Só olhar. Quem que você tem de diferente aqui do ai, meu Deus, do y igual ao seno de x? O A. O A faz o quê? Tá na cara aqui, é só alguém somando externamente. O A muda a imagem. Como? Desloca para cima ou para baixo. Ah, mas como é que eu vou saber certinho, André? Acha imagem e período. Sempre. Sempre. Começou a fazer esse exercício até antes dessa rabisqueira que eu fiz aqui. Acha imagem e período. Imagem de um seno normal é menos 1 e 1. A muda a imagem, não muda? A e B. Modificou o A e B. O que A e B fizer fez aqui na função, na expressão, você faz na imagem. A e B não está somando 3? Você vai somar 3 na sua imagem. Nos dois, tá? Nos dois. Aí você vai obter a nova imagem. Menos 1 mais 3 é a mesma coisa que 3 menos 1, que dá 2. 1 mais 3 dá 4. Essa, na verdade, é a sua imagem. Acho o período. O período original é 2π. O período para modificado divide por C. O C é 1, então o período continua sendo 2π. Cara, você achou a imagem e você achou período, já era. Eu fiz A, o B, o C e o D aqui para vocês pegarem mais o jeito. O seno puro tem B1, C1, então tá certo. O seno, né, tá multiplicando por 1 aqui o seno, multiplicando por 1 aqui o x, senão sumiria, se fosse 0. Então A1 é B1, C1. O D é 0, não tem ninguém somando x e o A é 0. Isso aqui seria o seno puro. Isso aqui, pessoal, você não precisa escrever, tá? Isso aqui você não precisa escrever. O ponto é, você vê quem está diferente do seno puro? Alguém sendo somado externamente. Volta lá na fórmula, compara, ou anota lá num cantinho aí, até ficar automático. É o A. O que o A faz? Muda a imagem. Então, assim, quando tiver, não precisa pensar em A, B, C e D. Pensa assim, ó, tem alguém externo ao seno, somando ou multiplicando, vai mudar a imagem. O que o número fez na expressão, desculpa, você faz na imagem. Ele não somou 3 na expressão, seno, não estão 3 somando? Você soma 3 na imagem, achou a nova imagem. Período, não tem ninguém multiplicando x, o período continua sendo 2π. Então, como é que seria um gráfico de seno original? Original, bem simplão aqui também, tá? Vou tentar aí não errar as distâncias. Valores inteiros de π. 1π, 2π, 3π. 3π tá bom. Ó, o original seria assim, ó. Bumbum para cima, bumbum para baixo. Precisa fazer o original? Não. Com o tempo, a ideia é parar de fazer o original. Estou fazendo tracejado aqui para ajudar. Então, esse aqui seria um gráfico de seno normal. Certo? Bumbum para cima, bumbum para baixo. O fazer o original nos ajuda a entender um pouco melhor. Tá? Nos ajuda. Vai mudar o período? Não. Vai mudar a imagem. Que inicialmente, ó, ali ficou muito grande. Tudo bem, a gente dá uma gambiarrada aqui, ó. Inicialmente, ia de 1 até menos 1, certo? Essa aqui era a imagem... Tudo no lugar errado, as coisas, né? Esses desenhos são chatinhos de fazer, mas vamos lá. Agora eu passei a caneta inteira. Bom, vamos lá. Inicialmente, a imagem era isso aqui. Π, então 2π, e até o 3π tá bom. Para que eu mudei a imagem? Que era menos 1 até 1, mudou para 2 e 4, não foi? Você vai vir aqui no seu gráfico e marcar a nova imagem. O A, você já sabe que ela desloca a curva na vertical. Então, você vem aqui, ó, marca. Mas não altera o tamanho da imagem, hein? Só desloca a curva sem mudar o aspecto dela. Então, o tamanho da imagem vai ser o mesmo, ó. De menos 1 até 1, qual é a distância? A distância é 2. Do menos 1 ao 0, do 0 ao 1. Do 2, ó, até o 4, a distância é quanto também? 2. Só fazer, quando você quiser saber a distância, só fazer subtração. Maior menos o menor. 4 menos 2 dá 2. Menos 1 menos menos 1 também dá 2. Tá? Então agora o meu 0 fica aqui no meio. Ah, então o 0 é 3? André, não precisa nem pensar num troço desse. Desencana. Mas você sabe que aqui, ó, tá o ângulo π.
Aqui está o 2π. Aqui está o 3π. E é um seno, não muda de aspecto, só muda a imagem. Desloca para cima. Então, ele continua sendo, porque ainda é um seno, bumbum para cima, bumbum para baixo. Bumbum para cima, bumbum para baixo. Não mudou período, hein, gente? Ó, período ainda é 2π, por isso que eu nem me preocupei com ele. Eu fiz os bumbuns de 0 a π, o outro de 0 a 2π, o outro de 0 a 3π, e eu poderia continuar também, né, infinitamente, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas eu acho que deu para vocês entenderem a lógica, né? O que for feito, se está fora do seno, ou seja, se não é nem o C que multiplicaria o X e nem o D que seria somado aqui, se é o A e o B que mudam a imagem, o que o A fizer na expressão, que no caso ele somou 3, eu faço na imagem. Próximo exemplo, vocês vão ver que o que o A fizer na expressão, eu também vou fazer na imagem, mesmo quando for multiplicação. Depois eu acerto certinho, recorto e mando para vocês, que já são 7h43. Vou fazer aqui tudo de novo, hein? Como ali eu somei 3, para a gente ser democrático, vamos multiplicar 3. Agora quem mudou é o B. Não tem A, tá vendo? Não tem ninguém sendo somado externamente. André, ainda não decorei a fórmula é muito chata, então você sempre vem aqui no canto e escreve YF de X igual seno ou cosseno, tanto faz, mas o A que é externo, o B que multiplica a função trigonométrica, o C que multiplica o X e o D. Aí você vê quem tem e quem não tem, ó. No caso aqui, lembra que o B e o C tem que ser 1. Quem multiplica o seno e quem multiplica o X tem que ser 1, senão zera tudo. Agora o A e o D são 0. Tem A? Tem alguém somando no seno? Não. Tem B? O B sempre tem, o B sempre é 1, né? Mas tem um B aqui diferente de 1. A gente já tem um B aqui igual a 3, tá? O C é igual a 1, que é o padrãozão dele mesmo, que multiplica o X, e D não tem, porque não tem outra pessoa somando aqui, é só o seno de X mesmo. Então é o D. Se o C é igual a 1, pessoal, o período é 2π sobre 1, né? Que é 2π mesmo, não muda. O A é 0, porque não tem ninguém sendo somado externamente. Então, o que vai acontecer com a minha imagem? É o que eu falei. Sempre acho o período e a imagem que qualquer exercício, mesmo que ele pareça difícil, ele acaba ficando fácil. A imagem, originalmente, ela não vai de -1 até 1. O que eu falei? O que a coisa extra, a coisa diferente de um seno puro de um cosseno puro tiver fazendo na expressão, você faz com a imagem. No outro não estava somando 3 ao seno? Estava somando 3 ao seno. Aqui ele está multiplicando o seno por 3. Então eu venho aqui na imagem e faço a mesma operação. Se ele multiplicou o seno por 3, eu venho aqui e multiplico a imagem por 3. A imagem original seria -1 até 1. Aqui, como está multiplicando o seno por 3, eu multiplico a imagem original por 3. Então, a imagem desse aqui é -3 até 3. Tá? E o período não muda. Ah, André, sempre eu posso fazer isso? Então, o que mudar na conta, eu mudo na imagem. Somou na conta, eu somo na imagem. Multiplicou na conta, eu multiplico na imagem. Não. Isso você só vai poder fazer quando mudar A e B. Quando o B for diferente de 1 e o A for diferente de 0. Aí você pode fazer. Inclusive, se mudarem os dois. Multiplicou por algo, que seria o B, você multiplica a imagem por esse mesmo algo. Somou algo, que seria o A, você soma. Multiplica, depois soma, tá? Cuidado aí só com a ordem das operações, que segue todo o padrão da matemática. Primeiro a multiplicação, depois a soma. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Sempre que tiver A e B, A diferente de 0 e B diferente de 1, o que ele fez com o seno, você faz com a imagem. Lá somou 3 no seno, eu somei 3 na imagem. Aqui multiplicou o seno por 3, eu multipliquei a imagem por 3. Achou período, achou imagem, acabou. Se o período é 2π, você pode usar lá o macetinho do bumbum para cima e do bumbum para baixo e acabou, tá? Pode usar e acabou. Cuidado que nós estamos fazendo o seno, o cosseno seria a mesma lógica, tá? E a curva purinha inicial, eu faço ela só para orientar a gente. Não precisaria fazer, hein? Vai de 1 até -1. Aqui você tem o π, o 2π, até o 3π tá bom. Só para a gente ter uma noção. Ó. Então, bumbum para cima, até o π, bumbum para baixo. Até o 2π, bumbum para cima. Meio longe o 3π, né? Vou dar uma gambiarrada aqui. Eita, eita, eita. Tá bom aqui, ó. Então, 1π, 2π, 3π. Não é que vai só até aqui, tá? Continua lá para o infinito aqui também. E continua lá para o infinito aqui também. Vai sempre ser esse bumbum para cima, bumbum para baixo nos valores aí positivos. Mas a gente vai fazer só um pedaço, porque vocês já entenderam essa ideia.
A e B muda o quê? Imagem. O período não vai mudar. Então, os bumbum para cima e bumbum para baixo, como é um seno, continua nascendo e morrendo nos valores inteiros de π aí, tá? De 0 até π, de π até 2π, de 2π até 3π e por aí vai. Mas a minha imagem não é mais 1 e menos 1. Então, eu tenho que fazer uma curva parecida com essa. Cuidado que agora quem mudou foi o B, né? Você não precisa nem pensar isso. O que você vai pensar e você vai ver aqui, ó, é que agora a minha imagem vai de mais 3 até menos 3. Então você vai fazer a mesma curva, só modificando a imagem sem modificar o período. Então olha como é que vai ficar essa cara. Bumbum para cima, mas agora vai até lá em cima no 3, bumbum para baixo, desceu. Tá? Esse desenho é difícil de acertar ele. Esse desenho é chato. Tá? Mas a gente vai pegando prática. Eu mesmo também não sou acostumado a fazer isso aqui, nem a outra, né? Fazia tempo que eu não dava essa aula, nem a outra lá do zero, eu também não acostumei, ó. Então agora o primeiro morrinho do bumbum para cima vai ter que ir do 0 até o 3, porque a minha imagem agora vai de menos 3 até 3. Então não ia até o 1, saía do 0 e até o π, mas o ápice do morrinho era no 1. Agora o ápice do morrinho, ó, é no 3. O ápice do morrinho... Ah, André, ficou ruim. Tudo bem, eu ponho um pontinho aí e acabou. Da mesma forma também, né, o ápice aqui que seria a crista, né, o de baixo também, o segundo morrinho é o bumbum para baixo. Vai também de π até 2π. É seno, morre nos valores inteiros de π. Mas agora vai até o menos 3. Tá vendo que é a mesma curva? Só estiquei, igual o software me sugeriu ali, ó. E também, ó, bumbum para cima, bumbum para baixo, né? No menos 3 ali. O certo é ficar alinhadinho, é que meu desenho não ficou muito bom, eu vi que esse aqui estava mais fino, tentei consertar fora de hora. Tá? É a mesma curva, ficou bem mais feia? Ficou bem mais feia, porque realmente ela aí foi esticada na vertical e, portanto, achatada na horizontal, mas ela continua assim. E assim como a curva original, ela vai embora aqui, ó, até o infinito. Nem vou completar o morrinho, porque aí vocês vão ver o quão errado tá meu desenho. Vai embora aqui também. Tá vendo? Em um, modificando A, eu só desloco a curva para cima ou para baixo. Modificando B, eu realmente estico ela, porque modificou a imagem. Vamos ver se eu acertei esses dois? Mesma coisa, aqui eu recorto depois e mando para vocês. Vamos ver se eu acertei? Vamos conferir rapidamente? Ó, de novo, hein? O software lá da professora Graziella, ou Graziele. Software não, né? O software é o GeoGebra, mas o projeto desenvolvido por ela. Qual foi o primeiro exercício que eu fiz? Nem vou pôr a curva original. Põe, vai, para ficar igualzinho o meu. O primeiro foi somar 3, então o A era 3. A gente já tinha, inclusive, feito aqui, né? O A era 3. Para com o meu primeiro. O que aconteceu entre a curva preta e a verde? Eu só subi a verde de 2 até 4. Em vez da imagem ser menos 1 até 1, como era originalmente, ó. Olha aqui, o segmento verde começa em 2, termina em 4. Igualzinho. Deu o meu, tá? Consegui fazer só pensando. O software foi só para conferir. Beleza, acertamos a primeira, né? E a segunda? A segunda era o B, que era 3. Era o B que era 3, passou um pouco. Era o B que era 3. O que aconteceu em relação à curva original? Ó, a curva original era bem mais tranquila, o pico era bem mais suave. Agora eu tenho um pico bem mais intenso, porque não mudou o período. Ó, o primeiro morrinho nasce em 0, morre em π. O segundo nasce em π, morre em 2π, assim por diante. Mas a minha imagem vai de 3 até menos 3. Olha o segmento verde. E o meu, como é que ficou? Mesma coisa, ó, os morrinhos alinhados, mas a curva esticada. Ó. Nasce em 0, morre em π, mas vai até o 3 lá em cima. Nasce em π, morre em 2π, mas vai até o menos 3 ali embaixo. Lógico, né? O meu desenho é feito à mão. Faz tempo que eu não dou essa aula, então perdi um pouco a prática. O dela ficou bem mais bonitinho, que é um software. Mas a ideia original tá aqui. Tá bom, gente? A ideia original não foi perdida, tá? E aí vocês podem tentar fazer com o C e com o D. É um pouco mais chatinho, mas nada assim que, nossa, que impeça a gente. Aliás, viu? Aqui é bom ser um ângulo, tá? É bom ser π sobre 2, 3π sobre 2. Não que não dê para fazer com um número assim, dá, mas é mais chato. Né? A gente pode até substituir aqui, ó. Depois eu substituo um π sobre 2 aí, ó. Tá? Vou deixar, sei lá como é que eu vou deixar para eu lembrar de fazer isso. Nossa, isso aí tá... não era isso que eu queria. Tudo bem. Tá destacado aí para eu lembrar depois, para eu bater o olho e falar, opa, tem que pôr um ângulo lá,
faz mais sentido você somar no x, que é um ângulo, algo também em radianos, que seja um múltiplo de π, vai ficar mais fácil. Você botar um 2 aí quebradão é sacanagem. Não vale nota, isso aqui, se vocês quiserem fazer para treinar, eu ainda vou selecionar alguns exercícios para vocês, tá? E a gente vai fazendo junto. Só que modificar o C ou o D é mais difícil, tá? Porque o C muda o período e o D desloca ali na horizontal um pouco mais chatinho. Os dois mais fáceis é esse. Se vocês souberem esses dois, já vai facilitar. Então é externo, mudou A ou B, que o A fez na expressão, você faz na imagem, pronto, você já sabe onde você tem que desenhar o gráfico, porque ele vai seguir uma sombra deslocada da curva original, tá? Se for soma, o que foi somado no seno ou no cosseno, você soma na imagem, você já sabe onde você tem que fazer essa sombra deslocada, tá? Multiplicou, beleza. Que foi feita a multiplicação, que foi feita no seno ou no cosseno, você faz na imagem, nos extremos da imagem. Achou a nova imagem, você vai esticar, como foi feito aqui, ou achatar a sua curva em relação à original, tá bom? E é isso, beleza, pessoal? Eu vou, inclusive, eu quero apagar isso aqui ficou muito errado, ó, tá muito torto, né? Deixa eu fazer isso aqui, aí depois eu arrumo certinho para mandar para vocês, tá bom? Ué, sumiu o negócio aqui? Deixa eu deixar em azul mesmo, depois eu arrumo, tá? Deixar em azul aqui mesmo, depois eu arrumo. Beleza, pessoal. Aí temos ainda mais uns 5 minutos, a gente tem 4 questões para fazer. Vai dar tempo de fazer 2, e vocês deixam as outras 2 para depois. Reparem que tudo fica mais fácil quando você usa aquela fórmula. Olha isso aqui. Se antes dessa aula, não sei vocês, mas se antes de eu preparar essa aula, de eu ter dado essa aula lá como plantão de dúvida em Ribeirão Preto, onde eu trabalhava pela primeira vez, né, antes de ter, eu olhava para o exercício desse, você chora. O período da função y igual seno de π raiz de 2x, né? Você chora. Você sente e chora. Fala, puta, eu não faço a menor ideia. Aí você para pensar. Tem alguém somando no seno? Lembra como que é a fórmula. Essa fórmula que vai resolver sua vida. Primeira coisa, você decorou a fórmula, tá ok. Mas se você não decorou, anota ela num cantinho. Primeira coisa é a fórmula. A segunda coisa é sempre achar período e imagem. Aqui, você nem vai precisar, isso nem vai te ajudar muito, por quê? Ele já perguntou qual é o período. Então, subentende-se que vai mudar o período. Você já sabe que C muda o período. Opa, C é quem multiplica o X. Realmente tem alguém multiplicando o X. Então, eu realmente tenho C igual π raiz de 2. Tá? O A e o B, para o C não existir, o B tem que ser 1. Para o X existir, o C teria que ser 1, mas você já tem o C. Esquece o C. Não tem ninguém sendo somado no X, só multiplicado. Então, o D é 0. Não tem ninguém somando no A, o A é 0. Interessa alguma dessas coisas? Não. É só para vocês verem que realmente está na cara. O único parâmetro modificado foi quem multiplica o X. Então, só modificou o C. Não precisava ter escrito que é igual a 0, B igual a 1. Não precisava. Olha aqui, C. Quem muda o período é quem multiplica o X, que é o C. Como é que é a fórmula mesmo? O novo período vai ser o período geral de um seno, que é 2π, dividido pelo módulo de C. E período, gente, não pensa. Joga na fórmula. Repare, o período da função... Gente, ele está perguntando o período. Lógico que o C vai mudar, né? O C é o único que muda o período. Se vocês voltarem na aula, A e B mudam a imagem. D desloca, mas sem mudar o período. D defasa, desloca no X, mas sem mudar o período. Quer dizer, não vai mudar o tamanho do período, realmente. Vai mudar onde nasce, onde morre o morrinho, mas a distância entre as cristas vai ser a mesma. C muda o período. Então joga na fórmula. Tem C, não pensa que vai dar caca. Tem C. C que é quem multiplica o X, joga na fórmula. Então 2π dividido por C. Quem que é o C aqui? Acabamos de escrever ali do lado. Quem multiplica o X é π vezes a raiz de 2. Então você vai dividir por π vezes a raiz de 2. Ah, mas não é o módulo, André. Mas ele já é positivo. Π é um número positivo e racional, né? Com um monte de casos depois da vírgula que você não pode nem transformar em dízima. Mas é positivo. Raiz de 2, mesma coisa, é racional, mas positivo. Acabou. Aí é só você terminar essa conta aqui, ó. Π dividido por π, é ele dividido por ele mesmo, dá 1. Você vai ficar aí, ó, 1, 2 sobre raiz de 2. Imagem não precisa nesse exercício. Mas qual que seria? Qual que seria? Seria menos 1 e 1. Por quê? Porque é um seno. E não tem A nem B. Ou melhor, tem B igual a 1, né? Mas não tem A nem B modificados. Não tem ninguém somando nesse seno e nem multiplicando nesse seno. Então a imagem é menos 1 até 1, mas não precisa. Beleza, achamos o período. Dividimos 2π pelo C. Deu 2 sobre raiz de 2.
Aí você fala, puta, não tem. Aí a pessoa está com um pouquinho mais de pressa, às vezes ela vai marcar essa letra A, né? Raiz embaixo, gente, também não pensa. Racionaliza. Você tem raiz embaixo numa fração, você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Eu faço de outra cor para vocês verem que isso é um a mais que eu estou fazendo. Ah, André, mas você fazer um a mais não vai mudar a resposta? Não. Porque o que está em verde aí é 1. É raiz de 2 dividido por ele mesmo. Quando eu multiplico uma fração por 1, ela não muda. E raiz sobre 2 sobre raiz de 2 é 1. Pode bater aí na calculadora. Então aqui ó, vai dar 2 raiz de 2 em cima, embaixo aquilo que a gente já fez um monte de vezes. Quando eu multiplico uma raiz por ela mesma, eu estou elevando a raiz ao quadrado, então na verdade eu estou sumindo com a raiz. Ó. Quando eu multiplico uma raiz por ela mesma, eu estou elevando a raiz ao quadrado. O 2, que está aqui ó, na chave da raiz, simplifica, porque a gente não escreve ele quando a raiz é quadrada, mas tem um 2 aqui, está sendo simplificado com esse 2. Então embaixo, ó, 2 raiz de 2 vai ficar simplesmente, embaixo vai ficar simplesmente 2. Dá para fazer mais uma simplificação, não dá? Eu não vou conseguir terminar de escrever aqui, ó. Vai ficar meio apertadinho, mas o resultado do período, ó, raiz de 2. Tá? Então a resposta é D. Igualzinho, tinha anotado ali, 20D. Tá fora de ordem esse exercício, ficou meio rabiscado, qualquer coisa eu passo ali e mando para vocês. Mas vocês viram? Você teve essa aula, tudo bem, eu fiz explicando, demorou as contas, mas 2 palitos para você fazer um exercício que antes você olharia para ele e choraria. Tá? Esse aqui é bem interessante, mas acho que eu vou deixar para vocês. Vou fazer um FUVEST aí para nós. Esse da PUC fica para vocês também. Tá? Vamos ver o que ele vai falar. Ó, esse é um pouco mais difícil, para a gente encerrar a aula, hein? Depois eu passo a limpo essas rabisqueiras aí e mando para vocês bonitinho. Né? Porque geralmente eu faço lousa, eu treino, mas aqui como eu estou resolvendo exercício, eu fiquei um pouco mais livre para fazer. Não fiz lousa, né? Essa aula aí já foi pensada à distância. Quando voltar ao presencial, eu vou planejar certinho, fazer ela legalzinho na lousa aí para galera. A figura a seguir mostra o gráfico da função. Ó, cuidado, hein? Vamos olhar. O que aconteceu aqui? Primeira coisa, eu fico insistindo, acha imagem em período, mas se ele te dá a fórmula, acha quem modificou. Acha o A, o B e o C. Agora, quando ele te dá o gráfico, aí você não tem como saber quem é A, B e C. Então você pega, vem aqui, acha a imagem e o período. Quem é o período? Tem um período inteiro aqui, ó. É um bumbum para cima até o próximo bumbum para baixo. Você já sabe quem é o período, ó. Começa no 0 e termina no 4π. Isso aqui tudo, ó, é um período inteiro. O início do primeiro bumbum para cima até o fim do próximo bumbum para baixo. Vai de 0 até 4π, então o período é 4π. Tá? E a imagem, pessoal? Imagem onde existe a figura. Onde está? Em relação ao eixo Y. Onde está a figura? Ela começa em 2 e aparentemente não tem mais nada para cima do 2. E ela termina em menos 2 e aparentemente também não tem nada para baixo do menos 2. Então a imagem é de menos 2, sempre o número menor, primeiro no intervalo, até 2. Então mudou o período e imagem. Não vai ser um seno puro. Se fosse um seno puro, não mudaria nem período nem imagem, a letra A você já esquece dela. Aí você fica com outras opções aí, bem confusinhas. Claro que a FUVEST vai querer te confundir. Como o C está ligado diretamente com o período, vamos tirar daqui o C. Ó, o período não é sempre o período original de um seno ou cosseno, dividido pelo módulo de C, seja quem C for. E a gente não acabou de achar que o período é 4π? Então, ó, aqui está o C sozinho. Antes de eu fazer qualquer coisa, só tem multiplicação e divisão nessa equação, então eu posso mandar esse π embora com esse π. Né? Vou subir o módulo de C, multiplicando o 4, e já vou descer, ó, pessoal, vai ficar 4C igual a 2. 4, esquece o pauzinho do C, tá? 4C igual a 2. Eu já vou passar também o 4 dividindo 2, dá que C é meio, o módulo de C é meio. Quem aí tem C meio? C é quem multiplica o X. Aqui, ó, o C é 1. Tchau. Aqui, ó, o C2. Tchau. Aqui, ó, o C2. Tchau. Só tem uma alternativa possível. Tá vendo como vai rápido? Ainda mais se a dica tá no período, ainda que a FUVEST foi boazinha, né? A FUVEST não costuma fazer isso. Geralmente ia ter 3 alternativas aí com X sobre 2, porque o período é meio manjado. Né? Justamente por ele ser difícil de fazer pensando, a galera usa... A galera decora bem a fórmula, então o período é rápido. Vocês viram o que eu fiz? Eu medi o período no gráfico, 4π, substituí na fórmula, achei o C é meio. Só a alternativa B tinha o C meio. Você precisa fazer a imagem? Não precisa nem fazer a imagem. Mas para a gente treinar, vamos fazer também.
Aí a gente confere se bateu ou não. O que aconteceu aqui, ó? Alguém ou foi somado na imagem ou foi multiplicado na imagem. Imagina que a imagem original é igual, é menos 1 até 1. Imagina não, né? Ela é um seno puro. Já está na cara o que foi feito, né? Para a imagem virar o que eu tenho, que é menos 2 até 2, o que foi feito aqui, ó? Tem como eu somar um número nessa imagem e um dá menos 2 e o outro dá 2? Não tem, né? Se eu somar um número positivo, os dois números vão aumentar. E como, na verdade, o negativo diminuiu, que menos 2 é um número menor, está mais longe do zero, e o positivo aumentou, só pode ter sido um produto. Se eu multiplicar por 2 aqui, o negativo dá certo? Dá menos 2. Se eu multiplicar por 2 aqui, o positivo dá certo? Dá mais 2. Então, foi multiplicado. Então, multiplicou. Então, não mudou A. Não foi soma. Foi B. Então, daqui, ó, cadê meu cursor? Daqui eu tiro que B, que multiplicou a imagem, né? Multiplicou a expressão, B é 2. Bate com a alternativa. É B agora que eu tô falando, é B da fórmula. Bate com a alternativa B? Bate, ó. C meio e B2. É exatamente disso daí que é esse gráfico. Esse eu nem vou passar limpo. Esse aqui ficou razoavelmente organizado. Mas vou pôr uns retângulos para separar o raciocínio do período e o raciocínio da imagem. Agora, esse aqui eu vou até apagar, fazer ele mais organizadinho para mandar para vocês, tá bom? E os outros dois ficam de exercício. Não é o que vale nota ainda, tá? Se vocês quiserem, eu passo até o gabarito desse aqui. O que vale nota eu ainda vou estar colocando no SIGA. Primeiro vai ter um de tangente, um de sisteminha que já está pronto, eu só vou lançar essa semana. Daqui a um tempo eu lanço um relacionado com isso aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês e até amanhã, Tecnologia dos Materiais. Boa noite.